bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de mais inovador e distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou Elizabeth Miranda. Eu sou Pedro Lima. Neste episódio falamos de cerâmica e vidro. Temos connosco o Teodorico Paes, administrador do grupo Vista Alegre, que chegou ao grupo em 1994. Foi ele que nos trouxe o som com que arrancamos este episódio e já lá iremos para nos explicar o que é este som aquoso, não é, Pedro? Para já, vamos muito rapidamente olhar para este setor que tem dado cartas. O que é que podes dizer sobre cerâmica em Portugal, Pedro, antes disso? Ora bem, esta é uma indústria que tem uma enorme tradição em Portugal. O nosso país é mesmo um dos principais produtores de cerâmica da Europa. E as empresas abrangem não só os métodos tradicionais, como também as tecnologias de ponta, mais avançadas, naturalmente. Está presente principalmente no norte e centro do país e representa 1,4% do PIB português. Sendo que os dados do Instituto Nacional de Estatística, citados pela Associação do Setor, a APICER, apontam para um aumento de 4,1% no valor das exportações portuguesas de produtos cerâmicos no primeiro semestre deste ano, para a volta de 465 milhões de euros. E a Vista Alegre é uma ilustre representante da indústria cerâmica portuguesa no mundo, não é? Ou continua a ser uma ilustre representante, para ser mais correta, porque a empresa sempre se distinguiu pela inovação desde a sua origem. Foi uns tropeções no percurso, entretanto reinventou-se, voltou ao mercado com produtos icónicos, com parcerias de peso e até com acionistas de renome. Portanto, houve aqui muito marketing também, não é? Sim, sem dúvida. Este grupo remonta a 1824. Começou em Ilhavo, no distrito de Aveiro, onde se mantém, e no início dos anos 2000 viviam em agonia, até que o grupo Visaber o resgatou em 2009 e hoje é o seu acionista maioritário, que tem 72,29% do capital da Vista Alegre. Seria uma pena que uma marca histórica se perdesse. Esta nova vida da Vista Alegre tem, de facto, conseguido parcerias de peso, como referias. Só para lembrar alguns nomes, temos de áreas tão diferentes a modelo Cláudia Schiffer, o arquiteto Cisa Vieira, e mais recentemente até Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol que é cada vez mais um empresário, se juntou ao grupo como acionista. Já fizemos um levantamento, aliás, do império empresarial e que vai crescendo, de Cristiano Ronaldo. Exato. Mas bom, temos aqui muitos ingredientes para uma boa conversa sobre cerâmica e porcelana. O vidro terá que ficar, se calhar, para outra altura. Vamos passar a palavra ao Teodorico. Nós, empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Teodorico, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito obrigado pelo vosso convite. É com prazer que eu estou aqui. Então, trouxe-nos aqui um som de água. Ouvimos água a cair aqui no início do episódio. Que materiais é que estão assim misturados ali? Bem, na verdade, o meio é aquoso, tem água, mas tem mais do que isso. São matérias-primas que fazem parte da composição da porcelana. E, nomeadamente, os materiais argilosos e o caolino, o famoso caolino que dá a cor branca, e depois os materiais duros, que são o feldspato e a areia, que é um constituinte também muito importante. E, portanto, aquele meio aquoso é a forma e a melhor maneira de os misturar de uma forma homogénea de todos aqueles constituintes que fazem parte da base da constituição das matérias-primas da porcelana. É dali que saem, então, daquela mistura que saem os pratos, as chávenas, as jarras que nós vemos depois nas lojas. Que vocês têm no vosso catálogo. É verdade, aquela é a base. E daí eu ter selecionado este som, porque é um som que permite, onde tudo nasce de uma forma homogénea, apesar de haver já uma pré-preparação, que são os moinhos que molhem depois os materiais duros para um tamanho que nos interessa, mas depois é ali que se misturam com as argilas, e se estivéssemos a fazer um bolo, digamos, estaríamos ali a misturar de uma forma homogénea todos aqueles constituintes.
Então leve-nos lá numa pequena viagem pelo percurso de uma peça, desde o momento em que a ideia nasce até chegar à prateleira das lojas onde se encontra a venda. É um percurso longo, porque a parte criativa perdemos bastante tempo e o perder é no sentido de encontrarmos todas as características que entendemos que é do criador e depois olharmos já para o processo de desenvolvimento para que seja fácil reproduzir essa peça. E, portanto, se nós imaginarmos um prato é mais fácil, mas se imaginarmos uma estatueta ou uma escultura já tem muito mais elaboração, porque aí o criador executa, digamos, o original num material que não é porcelana e faz, pode ser em barro, pode ser noutro material sintético, e idealiza a peça e depois nós, com as nossas técnicas de reprodução, temos que encontrar a forma de encontrar vários moldes, que aí nesse caso dá origem a vários moldes, e vários moldes que depois ao juntar esses diferentes componentes, conseguimos ter essa peça que no final é uma peça única e enfim, com beleza que é reconhecida. Mas a ideia, o desenho e o protótipo pode demorar mais tempo do que a parte da olaria, depois a parte da pintura e da cozedura? Normalmente demora. Porquê? Quando se pretende elaborar algo, a ideia criativa normalmente não está totalmente concebida e, portanto, há aqui uma conciliação entre aquilo que é a criação e aquilo que é a execução. Não adianta fazer um conceito que depois não conseguimos reproduzir. Embora normalmente os criadores desafiam sempre os limites das tecnologias, esta componente demora até conseguirmos compatibilizar o criador com o processo de desenvolvimento e de reprodução. Então isso quer dizer que pode haver situações de ideias que depois não é possível executar. Isso acontece muito? Não acontece muito. Nós temos dois tipos de designers, ou temos os internos em que já estão familiarizados com constrangimentos e com o processo produtivo, são a equipa interna, o VA Studio, e temos as colaborações com artistas ou com designers do exterior. E aí muitas vezes têm pouca consciencialização desses limites. E é aí que nós vamos trabalhando conjuntamente para que o seu conceito criativo depois tenha execuibilidade do ponto de vista de reprodução. E então as equipas, a certa altura, juntam-se e começam a trabalhar em conjunto. Muito recentemente, por exemplo, fizemos uma peça que é a Cruz de Cisa Vieira, do arquiteto Cisa Vieira, que é uma peça que eu acho que representa muito o que é a linha criativa do arquiteto, que nos honra bastante, e aquilo que é a execuibilidade. E, portanto, houve aqui um processo. Eu penso que este processo resulta também desta compreensão dos materiais, o respeito e, por outro lado, a parte criativa. E não é de uma maneira que faz isto. Não, eu gostava disto, quais são os limites, vamos procurando as pontes sem ferir de morte, e aí era quando não é de todo execuível, sem ferir de morte aquilo que é o conceito e aquilo que é a ideia inicial. E a cruz do Cisa Vieira é de que material? É de porcelana? E qual é a dificuldade de fazer uma cruz à imagem do arquiteto? Quando se olha é muito simples, só que os desafios das linhas retas, a coexistência de linhas retas com linhas curvas da base, em que depois, quando se olha num determinado ângulo, há como que uma simbiose dessas linhas curvas com as linhas retas, acabam por ser difíceis de executar, como se um material fosse maquinado. Mas ele não é maquinado. Ele é executado num processo que pode ser clássico, e normalmente recorremos às técnicas clássicas, mas depois que sofre muitas deformações ao longo dos processos de sinterização e de cozedura. Estamos a falar de temperaturas de 1400 graus. E, portanto, os materiais vão se transformar, vai haver novas fases,
e no final resulta um produto absolutamente denso. Denso significa com uma densidade em que não tem porosidade aberta e, portanto, nesse processo há retração e deformação dos materiais. 1400 graus é de facto uma temperatura muito alta. E, portanto, quando nós idealizamos um produto, temos que pensar que ele vai, no final, ter cerca de 15% menos do que a origem o molde que lhe deu origem. E, portanto, é um processo de experiência e de conhecimento que permite, de alguma maneira, manter essas linhas perfeitas, que é normalmente o traço de um arquiteto, e que não são deformadas pelo processo, neste caso, do material que é a porcelana. Além de Cisa Vieira, vocês têm um cardápio enorme de designers e de arquitetos e criativos, não é? Por exemplo, o Christian Lacroix, o Ross Lovegrove, a Cláudia Schiffer. Como é que se chega a estes personagens? Como é que são escolhidos? A inovação aqui do design é de facto uma das últimas fases que nós temos vivido. Portanto, nós vivemos várias fases de processos inovadores. A parte do design é efetivamente uma linha estratégica de orientação que fez com que a Vista Alegre recuperasse em 2009 de um processo economicamente bastante difícil e que levou à compra do Grupo Visabeira, e então desenvolvemos um processo estratégico em que a criação e o design era parte da inovação. E, na verdade, nós identificámos, a equipa de marketing essencialmente, várias marcas e designers que poderiam, em alguns mercados, dar esta expressão a este produto. Por exemplo, o Ross Lovegrove é um especialista em iluminação, entre outras áreas de materiais que ele tem trabalhado, desde o mobiliário, mesmo à indústria automóvel. Portanto, é um designer que de facto tem um renome e um trabalho reconhecido muito grande noutros materiais. Eu ando a cobiçar aqueles candeeiros. Lindíssimos. E, na verdade, esse foi um processo inovador para nós, porque combinava a translucidez, portanto, a iluminação utiliza uma propriedade importante da porcelana, que é a translucidez, com os relevos e com a forma. E, portanto, a forma é de facto uma forma bastante estilizada. E os relevos são muito trabalhados para que, combinados com a luz, deem uma projeção entre as partes mais espessas da peça e as partes mais finas, e a translucidez dá efeitos efetivamente muito interessantes do ponto de vista óptico e estético. E, portanto, esta combinação demorou 2 anos até conseguimos chegar a um resultado final. Mas, na prática, a área de iluminação foi identificada e depois identificaram-se alguns designers que nos poderiam acrescentar valor. E aí apareceu o Ross Lovegrove, que hoje é um apaixonado da relação com a Vista Alegre, e já nasceram outros projetos com ele dentro desta área. Portanto, foram vocês que entraram em contacto com ele. E a Cláudia Schiffer, que também marcou durante muito tempo a vossa imagem? E ainda marca, com a marca, com a Bordalo, colabora muito próximo também. Temos lançamentos ainda recentes. Fizemos também uma coleção com cristal e vidro, que é também um desenvolvimento que nos deixa também muito satisfeitos do ponto de vista de resultado, quer estético, quer de imagem de marca. E a Cláudia Schiffer também é de um caso em que lançámos o desafio, porque era alguém que efetivamente poderia projetar a marca para patamares de posicionamento que nos interessava. Ela aceitou e portanto, iniciou-se um processo de
aproximação para a criação de um produto de mesa ou de decoração que fosse capaz de ir buscar, digamos, aquilo que é o DNA e introduzir aquilo que é a modernidade e a forma como estes influencers, e neste caso a Claudia Schiffer é muito mais do que uma influencer, porque é alguém que efetivamente dentro do mundo da moda e tem uma projeção e uma imagem muito grande, e portanto ela, com simplicidade, é uma pessoa simples, gostou bastante desta colaboração e tem demonstrado interesse em manter esta relação, porque se apaixona pelo produto, e portanto nós vamos fazendo desenvolvimentos, ela vai criando, vai sugerindo, nós vamos propondo e portanto consegue-se criar uma relação que é duradoura. Hoje eu diria que é uma relação duradoura, não é esporádica, e criar pontos de contacto que são muito importantes e interessantes para nós. Mas estas apostas são rentáveis? Vendem mais? Sentem mais em volume de negócios? Ou apenas posicionam a marca em determinados segmentos, novos mercados em que querem entrar? Eu diria que há as duas situações. Que há situações em que as colaborações é efetivamente para um posicionamento de marca, em que queremos efetivamente, do ponto de vista estratégico, comunicar a um determinado target de clientes, mas, por exemplo, a Claudia Schiffer é de longe uma realidade rentável em que com ela se estabelece um contrato de relacionamento, em que ela também, em função das vendas, também tem os seus royalties, que não são extraordinários, é verdade, porque ela é uma apaixonada também pelo produto, pela mesa, pela decoração, e tem demonstrado um desenvolvimento que é dos dois lados. Portanto, é aquela relação em que não está tão preocupada com o material, mas sim também com a paixão, faz o trabalho com paixão. E, portanto, nós acabamos por beneficiar também dessa relação, porque mesmo algumas das imagens que ela comunica não são pagas ao valor de mercado, que se hoje, contactando através de uma agência, contactássemos, porque há uma relação mais próxima, e isto já se consegue com uma relação duradoura e transparente e séria entre as partes. O Teodorico está já há alguns anos na Vista Alegre. Eu iniciei em 94 a relação com a Vista Alegre e iniciei como engenheiro de cerâmica e vidro. Portanto, a Universidade de Aveiro foi, digamos, teve um curso de engenharia cerâmica e vidro, hoje em dia é de materiais, e esta relação com a Vista Alegre surgiu precisamente de uma necessidade de renovação dos quadros técnicos, e eu entrei como técnico em 94. E, portanto, e nessa altura lembro-me perfeitamente que a empresa estava um pouco envelhecida do ponto de vista do que era as tecnologias, a própria forma como se olhava para as engenharias e como estávamos também do ponto de vista de equipamentos. E era necessário uma nova abordagem, com uma formação. Eu estava a acabar o meu doutoramento também, tinha feito a minha licenciatura e, portanto, era um jovem engenheiro com um nível de formação mais elevado e que com um potencial de ajudar este processo de renovação da Vista Alegre. São, portanto, 31 anos que acompanha a empresa. Que projetos é que considera que foram os mais irreverentes dos últimos anos? Há-se algum que destaque? Sim, eu diria que há várias fases, porque eu vivi, digamos, a relação com a família, uma empresa familiar, a família Pinto Basto, que de facto se deve toda aquela construção de marca e da própria espaço à volta, porque a Vista Alegre não é só um espaço industrial, é hoje também um espaço social bastante importante e relevante para aquela comunidade, porque cresceu também formando e criando condições para os trabalhadores e os aprendizes terem
um processo muito à frente do seu tempo e, portanto, eles eram obrigados a aprender a ler e a escrever, a ter uma relação com as atividades artísticas. Por exemplo, tinham que tocar um instrumento, portanto, tinha uma banda, tinha o teatro e, portanto, aquela comunidade em que cresceu com casas para os trabalhadores, portanto, era um local ermo, não havia ali residências, cresceu numa cultura em que se privilegiava a formação e os dotes artísticos e o conhecimento, mas para desenvolver e aplicar na indústria. E, portanto, cresceu numa simbiose que hoje sentimos que era uma prática já bastante à frente do seu tempo. E hoje é a razão, eu não tenho dúvidas, para caracterizar essa forma de expansão e de crescimento, a razão pela qual temos 201 anos. Embora em 2009, como eu dizia, estávamos a atravessar uma fase bastante difícil do ponto de vista financeiro e foi necessário relançar a marca. E aí veio alguém de fora e a Visabeira, de facto, com o seu acionista maioritário, o engenheiro Fernando Nunes, visionário, percebeu todo o potencial que ali estava e adotou medidas de gestão, introduziu medidas de gestão que foram essenciais para a recuperação da marca. E hoje em dia a Vista Alegre é uma empresa saudável, financeiramente estável e que, dentro daqueles que são este setor da mesa e da decoração, é sem dúvida uma das melhores marcas do mundo. Isso eu não tenho. Que era uma marca que esteve de facto em risco de se perder, mas que conseguiu salvar-se. Sem dúvida, porque em 2009 a empresa faturava 50 milhões de euros, arredondadamente, tinha resultados líquidos negativos na ordem dos 17 milhões de euros, tinha como principais credores a banca e, portanto, foi necessário um processo muito forte e de uma gestão muito rigorosa, mas aproveitando todo aquele potencial que a marca tem. A marca, a cultura, a qualidade, uma rede de lojas de retalho muito importante e, acima de tudo, uma relação com os clientes muito forte. Com o mercado, não é? Desde a Gênese com altos e baixos, mas desde o século XIX, desde a sua criação, que a marca tem que se distingue pelos materiais e pela sofisticação artística, não é? Desde sempre. Agora, hoje em dia, o que é mais distintivo? Porque como é que a Vista Alegre se continua a afirmar como uma marca de referência? Além desta aposta que já falámos nos designers. Certo. Eu depois quero falar aqui numa empresa que faz parte do grupo e que trabalha essencialmente para a IKEA, mas que foi fruto também de um processo inovador que resultou do conhecimento que o grupo Vista Alegre tem relativamente a todas as suas unidades industriais. Esta inovação veio também trazer, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de robustez, uma consolidação também do conhecimento do grupo. E, portanto, foi uma inovação que aproveitou um conhecimento de uma das características que nós tínhamos, ou de várias características que nós tínhamos em várias unidades industriais e apresentou, neste caso à IKEA, num concurso mundial, a possibilidade de produção de artigos de mesa em monocozedura. Enquanto os processos tradicionais são em bicozedura, nós apresentámos essa evolução tecnológica de, numa só cozedura, fazer a integração da matriz cerâmica com o vidrado. E, portanto, isto foi efetivamente um processo inovador que veio associado a uma muita automatização do processo de fabrico, veio fazer com que a IKEA desenvolvesse este projeto com a Vista Alegre. É uma inovação que foi determinante e hoje esta empresa
produz cerca de 50 milhões de peças ao ano, é best in class dentro da cadeia de fornecedores da IKEA. E, portanto, hoje eu diria que esta parceria, que já começou em 2012 do ponto de vista do ongoing, portanto, havia verde para avançar com o projeto. A primeira produção foi feita em 2014 e, portanto, já passaram 11 anos e continuam a desenvolver este projeto connosco. Quando compramos pratos no IKEA, são da Vista Alegre ou podem ser da Vista Alegre? A grande probabilidade, porque nós fornecemos toda, digamos, o sul da Europa e agora também parte dos Estados Unidos, a grande probabilidade é de ser de pratos de grés, é de ser da Vista Alegre. E, portanto, não é um co-branded, porque isto é IKEA, é uma subcontratação, mas é uma subcontratação em que resultou efetivamente do conhecimento destes 201 anos e de todo o património industrial, cultural e de conhecimento do grupo para inovar e apresentar um projeto que na verdade hoje é best in class ao nível do mundo todo. Portanto, essa inovação a nível produtivo permitiu que se fizessem grandes quantidades das peças muito mais facilmente. Portanto, de forma mais sustentável, porque utiliza menos uma cozedura e, portanto, hoje em dia o gás natural é a fonte de combustível, a fonte de energia mais usual, embora estejamos agora numa grande fase de investimento. Somos líderes de uma agenda mobilizadora do PRR, onde a descarbonização e a eficiência energética é um dos pilares. Portanto, também na Riacetone fizemos agora à escala industrial um ensaio com 50% de hidrogênio e 50% de gás natural, também à escala industrial, portanto num forno de túnel contínuo 12 horas, e também foi um ensaio pioneiro e portanto estamos na linha da frente também naquilo que são os vetores energéticos que poderão ser fatores, são de certeza fatores relevantes de um ponto de vista de sustentabilidade e também de futuro relativamente à redução da nossa pegada de carbono. Portanto, estão praticamente na mesa de todos os portugueses, assim, agora sim, não é? Com esta generalização. Eu não tenho dúvidas disso. De facto, quando nós olhamos para os índices de reputação de marcas, a Vista Alegre parece sempre extremamente bem posicionada nos rankings. Portanto, eu penso que isto é fruto de alguns fatores. Um deles é que a qualidade sempre foi um critério de exceção. E, portanto, aqui quando nós olhamos o que é os valores da marca, a qualidade aparece sempre. Depois, muita identificação com a cultura. Portanto, tudo aquilo que é simbolismo cultural dos portugueses e não só, estão presentes. Seja eles através de uma relação com o artista, seja eles através da decoração, seja eles através da relação, por exemplo, com os azulejos, com o património cultural. Esta colaboração é inata. Quando nós desafiamos um artista, há uma paixão que se cria e uma relação de interdependência que eu diria que é contagiante. É contagiante no nosso dia-a-dia. Portanto, não há produtos iguais. O processo de desenvolvimento e criativo é, de facto, empolgante, cria pontes e eu acho que é isso que perdura. Agora, o estilo de vida mudou. As pessoas já não oferecem os enxovais que ofereciam as mães aos filhos e às filhas e nós temos de nos adaptar a esses tempos e daí estarmos a mudar também e a juntar outra categoria de produtos. Já temos têxteis, temos cotelarias, temos mobiliário e estamos a evoluir para aquilo a que nós chamamos o lifestyle. Portanto, a nível da marca, sempre com a marca Vista Alegre. Sempre com a marca Vista Alegre. Quais são as peças que mais vendem? As peças que mais vendem ainda hoje são peças do que nós chamamos da mesa. Porque
compram-se em mais quantidade. Agora, quando olhamos para do ponto de vista do que é o crescimento, a decoração tem crescido bastante. E, portanto, o giftware, nós chamamos-lhe giftware, aquilo que oferecemos, acaba por ser também um elemento muito bem recebido. Uma festa de anos, uma data simbólica, seja ela pelo casamento, seja ela por uma relação qualquer familiar, fica bem dar Vista Alegre, porque esta associação à cultura, ao património, está muito presente e, portanto, Vista Alegre tem também sabido conduzir o seu desenvolvimento, e aqui o desenvolvimento de produto. Nós temos, por exemplo, residências artísticas. A residência artística, e temos equipas internas de design, é um investimento muito grande em que jovens artistas, jovens designers, estão a trabalhar em conjunto com as nossas equipas de design e com as nossas equipas de produção e vão criando de uma forma, eu diria, não totalmente livre, mas de uma forma orientada, mas com muita criatividade e com impulso próprio, multicultural, porque vêm em todo o lado do mundo e estão ali a criar. E depois é um critério também bastante rigoroso de seleção pelas nossas equipas de criação, de design, de marketing, que acabam, e também de produção, que acabam por eleger e selecionar estes artigos que têm uma expressão diferenciadora. E esta expressão resulta precisamente deste trabalho e deste património do passado. Mas o tio Eurico tem assim alguma peça de que goste especialmente? Eu, em particular, eu tenho muitas. Eu sou um apaixonado da cerâmica e da porcelana em particular, embora eu agora também estou muito ligado ao cristal e vidro e confesso que, do ponto de vista da arte vidreira, é delicioso ver trabalhar o vidro a temperaturas tão altas e transformar uma bola de vidro ou de cristal numa peça artística. Portanto, eu diria que é uma pergunta difícil do ponto de vista de eleger uma peça, porque eu olho sempre às duas vertentes. A vertente de grau de dificuldade de execução, de qualidade intrínseca daquele produto e depois também a sua beleza estética. E, portanto, eu consigo olhar para uma peça e olhar para estas vertentes. E eu diria que, do ponto de vista de consumidor comum, olham mais para a vertente estética e funcionalidade. Eu olho muito para além disso porque estou a... Sabe o que é que custou a lá chegar? Estou a ver aquela peça e estou a ver todo o processo de desenvolvimento. E é um engenheiro cerâmico também, olhar. cerâmico de materiais. E já agora, só para perceber isto, a porcelana portuguesa tem alguma coisa de especial, alguma característica da cerâmica que só se encontra em Portugal? Eu diria que não. Hoje em dia fazer porcelana é cada vez mais difícil porque são temperaturas muito altas, é um processo caro. Nós temos uma escola muito rigorosa, é uma escola alemã. A introdução da porcelana na Europa foi na Meissen, que é uma famosa manufatura que ainda existe na Alemanha. E a nossa linhagem, a nossa inspiração é baseada na porcelana de alta temperatura e, portanto, nós trabalhamos sempre com matérias-primas cruas e com um grau de pureza muito elevado. E eu posso hoje dizer que quem hoje representa esta escola também é Limoges. Limoges também, a famosa cidade de Limoges, que também baixou bastante a sua relevância no panorama da porcelana, mas hoje é também uma cidade viva e que está a reabilitar muito a manualidade e a manufatura da porcelana. Cada vez é um produto mais exclusivo, embora nós temos esta obrigação de posicionar a marca efetivamente num segmento, e nós segmentamos as marcas do portfólio da Vista Alegre entre uma marca premium e de luxo é a Vista Alegre. Bordal Pinheiro é uma marca que também tem, eu diria, uma marca mais
popular, mas é uma marca cool, hoje está muito na moda, é faiança e é um produto também muito ligado às artes. Depois temos um daily use, um produto mais casual, que é a marca Casa Alegre. E, portanto, quando nós temos esta segmentação de marcas, percebemos que podemos abranger uma comunidade mais alargada sem estragar aquilo que é a reputação e esta exclusividade que é termos a porcelana com características efetivamente de brancura. E aí sim, nós somos dessa linhagem, mas somos muito fiéis. Não facilitamos, como se calhar outros já facilitaram, em externalizar na Ásia para reduzir os custos de produção. Não. A Vista Alegre faz 100% dos seus produtos em Portugal, em que cumpre todos os critérios que mantém a porcelana a nível de densidade, não tem porosidade aberta, brancura, brilho, alta resistência química do vidro. Portanto, todas essas características dos materiais estão presentes e não abdicamos dela. E é isto que faz com que os utilizadores, ao utilizarem, percebam esses valores para além da parte estética, que é fundamental, e de design e da relação com esta, digamos, nova abordagem. Diz que estão no segmento da Limoges, mas aspiram a atingir o estatuto de exclusividade da Limoges? Sim, sem dúvida. Quando nós olhamos para o panorama da concorrência, nós estamos ao nível das melhores marcas do mundo. Eu não quero dizer... Não me ficava bem dizer que somos a melhor marca do mundo, mas reconheço que ao nível do que hoje é a Vista Alegre, rivaliza com qualquer marca no mundo. E um posicionamento, isto é um motivo de orgulho, e é verdade. Nós, dentro do que é a cerâmica nacional, somos o segundo maior exportador de grés no mundo inteiro, só atrás da China. Portanto, a cultura cerâmica é hoje, e o tecido industrial, é hoje um tecido industrial com reconhecimento além fronteiras e tem uma expressão económica importante. E por falar nos melhores do mundo, vocês conseguiram trazer para a Vista Alegre um dos melhores do mundo, o melhor do mundo, que é o Cristiano Ronaldo. Portanto, tornou-se acionista da Vista Alegre com 10%, 30% em Espanha, e no Médio Oriente 50% também da empresa que já está constituída, penso eu. Está a ser constituída, sim. O que é que Cristiano Ronaldo traz à Vista Alegre? Ele já deu ou vai dar a cara pela marca? Vai haver um produto com marca CR7? Eu vou explicar um pouco como é que nasceu esta relação e esta parceria. Portanto, nós identificámos aquela área geográfica no Médio Oriente como uma área que podíamos crescer de forma exponencial em termos das nossas vendas. E encontramos esta relação com o Cristiano Ronaldo como uma potenciadora desta estratégia de crescermos nessa região geográfica. E, portanto, a maior parte das exportações da Vista Alegre estão centradas na Europa, embora o continente americano tenha um peso já relevante. Temos uma filial no Brasil, os Estados Unidos têm crescido também bastante e a América do Sul tem também sido um mercado muito importante para a Vista Alegre. Portanto, mas do ponto de vista de números, Espanha, França e mais alguns países da Europa são de facto destino da maioria das nossas exportações. E, portanto, temos uma presença interessante nessa área geográfica, mas acreditávamos e acreditamos que podíamos potenciar. E daí se ter identificado o Cristiano Ronaldo como um potenciador. Fez-se o contacto com ele e ele demonstrou interesse em ser acionista da Vista Alegre. E, portanto, foi negociada uma posição minoritária, porque ele vê na nossa marca também um expoente máximo da Portugalidade que ele tanto valoriza. E, portanto, identifica-se também com a marca Vista Alegre. E foi isto que o levou a fazer esta relação acionista. Obviamente que o acionista maioritário foi uma decisão que tomou, mas obviamente com bastante agrado. E hoje estamos a materializar alguns
passos estratégicos, dentre os quais a constituição desta filial, que está creio eu, numa fase bastante adiantada, uma filial nos Emirados, em que tem, entre outros objetivos também, uma visão para o Mundial que vai ocorrer na Arábia Saudita em 2034. Obviamente, há muito para além disto, mas está-se a trabalhar para, de facto, termos uma expressão diferente, mais consolidada naqueles mercados. Temos alguns parceiros importantes, mas queremos ter outro posicionamento em termos de volume de vendas naqueles mercados. E, portanto, esta relação surgiu desta... Mas não há ainda nenhum artigo pensado com... Ainda não. Essa componente ainda não existe e será certamente objeto de relações e desenvolvimento futuro. Mas esperam que ele seja uma espécie de embaixador da marca também, além da acionista, e uma espécie de Cláudia Schiffer também. Eu não poderei falar muito sobre isso, está um pouco na nossa estratégia e na relação mas está-se a construir uma relação efetivamente mais consistente, que no futuro efetivamente seja positiva para ambos os lados. Mas aqui o Cristiano Ronaldo tem de facto muitos interesses e nós percebemos que ele está a pensar no futuro bastante diversificado e tem gestores bem posicionados e qualificados para saber gerir no seu portfólio de investimentos também com quem se tem que relacionar. E nós estamos muito gratos de ter identificado a Vista Alegre também com essa parceria e vamos trabalhar de forma abnegada para que quer o Cristiano Ronaldo, quer a Vista Alegre possa beneficiar conjuntamente desta relação. Portanto, vamos ter notícias em breve, não é? Vamos ter notícias em breve. Teodorico, vamos agora passar a 3 perguntas que colocamos a todos os nossos convidados. E a primeira é: de que inovação gostaria de estar a falar aqui connosco daqui a 5 anos? Eu disse também há pouco que nós somos líderes de uma agenda do PRR no investimento de cerca de 117 milhões de euros, de 30 empresas que fazem parte do computador, não só empresas, também associações industriais, ENESIS, do sistema científico e tecnológico. Portanto, no total, estas 3 tipologias, digamos, da cadeia de valor de estruturas organizacionais propõem-se fazer um investimento, ou já está numa fase bastante adiantada, que foi majorado em 117 milhões de euros. E, portanto, esse montante tem uma parte que é aplicado em inovação. Os pilares são a sustentabilidade energética e o desenvolvimento de novos vetores energéticos para melhor eficiência energética e para redução da pegada de carbono, a circularidade e as simbioses industriais com o objetivo de incorporar resíduos de umas indústrias em matérias-primas primárias de outras, no sentido de reduzir também a utilização de matérias-primas primárias da natureza, incorporação de resíduos e alguns outros materiais que baixam também a temperatura de sinterização, ou seja, manter as características que nós temos nos nossos materiais, mas sinterizada a mais baixas temperaturas. E, portanto, esses processos inovadores, esses desenvolvimentos inovadores, têm como objetivo criar efetivamente materiais que tenham desempenhos específicos, ou pela via da resistência mecânica, ou pela via da brancura, ou pela via da espessura, para poderem ter características mais específicas. Isso porque o excesso de calor, falava há pouco a propósito da cruz do CISA, pode ser contraproducente, é isso? Não, a temperatura em que ocorrem as transformações químicas e físicas dos materiais são características das misturas do que nós colocamos lá e, portanto, a formulação é científica, as reações são químicas e, portanto, quando nós trabalhamos a temperaturas muito elevadas, há uma maior exposição à deformação dos materiais, porque, na verdade, no final, uma porcelana tem cerca de 65% de fase vítrea. Baixando a temperatura, baixa o risco. Baixando a temperatura, podemos controlar melhor a deformação e, acima de tudo,
gastamos menos energia para os processos de transformação. E essa é uma essência em si mesmo, em que a energia, hoje, nós somos consumidores intensivos de energia e vocês têm percebido o que é que tem acontecido à energia. Nós estamos a incorporar energias renováveis, baterias nas nossas indústrias, portanto estamos numa fase claramente de investimento na sustentabilidade, mas e tudo isto requer investimento e, portanto, se nós conseguimos inovar pelo lado do produto e das características técnicas do produto, obviamente temos aqui um contributo adicional. E que concorrente mais cobiça? Bem, um dos concorrentes que eu de facto gosto muito é Bernardaud, é uma manufatura de Limoges que me identifico bastante com ela e na verdade tem toda uma expressão de desenvolvimento de produto, de características técnicas e também relação com a arte muito parecida com a Vista Alegre. Ela nasceu um pouco depois da Vista Alegre, nós nascemos em 1824, Bernardaud nasceu em 1863, mas tem vindo também a rejuvenescer e mantém muito todo o espírito que está intrínseco à porcelana, aos materiais e à ligação com a arte. E, portanto, a brancura também é levada a uma expressão de diálogo entre o comprador e entre o próprio material e que resulta efetivamente um produto que eu me identifico bastante e que valorizo porque mantém também um nível técnico e de exigência de qualidade muito alto. E o gestor que mais admira, para fecharmos? Aqui também não é muito fácil, mas de qualquer das maneiras elegi o Comendador Rui Nabeiro como alguém que me identifico bastante, porque tem um percurso muito semelhante também àquele que representa hoje o nosso fundador, o nosso fundador e o nosso continuador, quer a família Pinto Basto, quer o engenheiro Fernando Nunes, fundador da Visabeira, em que na verdade desenvolveu um produto de excelência, desenvolveu uma marca muito relevante, foi visionário, desenvolveu a comunidade, portanto num espírito altruísta e proporcionou o desenvolvimento económico de uma pequena região do interior e que hoje está no mapa com uma relação muito próxima entre quem trabalha neste grupo e quem vive ali. E, portanto, esta relação entre a cultura, o desenvolvimento económico, as condições de vida, são muito a gênese também da Vista Alegre. A Vista Alegre hoje é uma marca alegre, na verdade, na sua expressão emotiva, porque convive com todos os valores que se relacionam muito com as pessoas. E, portanto, hoje há muita tecnologia e nós estamos, como eu tive a oportunidade de explicar também, estamos muito bem relacionados com a evolução tecnológica, mas a manualidade e a arte está muito presente. E o saber fazer, a consistência dos processos, a cultura, as gerações estão hoje muito vivas. Temos um museu muito interessante e agora, e esta parte também é uma inovação agora da Visabeira, na relação com o hotel e o espaço do museu, o teatro, permite efetivamente uma vivência do passado, a história e o presente ligado à cultura e à expressão artística e do design que é muito valorizado. E depois à mesa acabamos por ter também uma expressão muito alegre dos nossos produtos, na decoração, na utilização das propriedades, na iluminação, como ainda há pouco falava, também agora na home cosmetics, é um termo, um inglesismo, que tem a ver também com as velas de cheiro, que estão também hoje. Portanto, nós queremos estar sempre na vanguarda e isso também acaba por ser exigente para nós próprios, mas gostamos de estar nessa posição de liderar aquilo que são as tendências e de diversificar também, beber daquilo do muito que existe também noutros materiais e noutras culturas.
Obrigado, Teodorico, por esta incursão numa empresa com tanta história e que ainda tem tantas histórias para contar para o futuro. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos a Salomé Rita, no apoio à gravação e também no apoio à edição, e a sonoplastia é do Hugo Oliveira. Contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, são os nossos curadores. A fotografia é de José Fernandes e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação de Joana Beleza e Miguel Parado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.